Durante os nossos cursos e nas conversas via direct, interagindo com quem curte a CNV Hub e quem participa dos nossos workshops, nós percebemos que muitas pessoas chegam inundadas de mito sobre a CNV. E nós fizemos então essa unidade para trabalhar intensamente inúmeros mitos e esclarecer, para botar todo mundo na mesma página e aí assim agilizar a nossa curva de aprendizagem. Vamos aos mitos então. Muito se fala, muito se publica sobre o CNV, mas sempre observamos algumas dúvidas recorrentes. Então, essa unidade é para isso, para esclarecer. É essa a jornada. Tirar o mito da cabeça e ter clareza sobre o que Marshall Rosenberg trouxe para nós. O primeiro mito, então. CNV é uma fórmula para se comunicar. O fato de Marshall Rosenberg ter sistematizado 4 componentes e 2 pilares ao longo da sua obra sobre comunicação não violenta não a torna uma fórmula. Esse é um dos ingredientes da abordagem. Ela é uma abordagem, é uma filosofia para a vida. É para a construção de relações satisfatórias. E os componentes, eles nos apoiam de maneira didática nessa etapa de aprendizagem. Porque uma vez internalizado, a gente não fica pensando nos 4 componentes o tempo todo. Mas, obviamente, ele é um roteiro importante. Está tudo bem se você achar que os 4 componentes é uma fórmula, faz parte da nossa curva de aprendizagem. Mas você se ampara nessa fórmula, né, e tenha certeza que depois que você internalizá-la, você pode jogá-la fora. E só para relembrar, teremos mais adiante uma unidade que resgatará, de maneira breve, para fins didáticos, os 4 componentes. E aí agora vamos para o segundo mito. Só as pessoas agressivas precisam aprender comunicação não violenta? A CNV é para todos que querem viver relações satisfatórias, baseadas na empatia, na reciprocidade, na honestidade, enfim. É para viver relações com o coração, compassivas, conectadas à nossa natureza. A CNV só é possível entre pessoas que estudam? Não. A prática entre estudantes é óbvio, mais confortável, não é? Porque ali as pessoas estão compartilhando do mesmo universo no mesmo tempo, né? Claro que cada um com sua curva de aprendizagem. Mas esses espaços de aprendizagens, essas rodas de conversas e as conversas empáticas, restaurativas, os ciclos, enfim, tudo isso são suportes didáticos importantes e facilita. Mas a potência de se viver CNV se revela nos conflitos diários das nossas relações. O fato é que compreender, estudar e praticar não garante a reciprocidade na empatia. E aí também o valor da CNV está aí, não é? Porque é na dificuldade das relações que ela nos dá referências, paradigmas, para que a gente possa compreender e pavimentar uma rota, não de colisão, né? Mas de aprender com a fonte rica do conflito e superar melhorando aí a relação, obviamente. Mas não é uma fórmula mágica, não é assim? A dança da CNV implica no movimento de expressar empaticamente, ouvir com empatia, mesmo que te desagrade ou ainda a sua necessidade não seja atendida. Afinal, passamos a entender com a CNV que o não do outro é o sim para ele, para as necessidades dele, e não é em detrimento das nossas. E a partir disso a gente passa a entender que o outro não é responsável pelo que eu sinto, mas ele pode ser gatilho. Então é importante a gente navegar nesses padrões comportamentais e entender sobre isso. Lembra da conversa do início desse curso? De andar numa rua que tinha um buraco? E aí eu caí uma vez, caí 2. Então, cabe-nos então identificar o padrão e traçar a nova rota. E aí os ingredientes, os recursos emocionais, a CNV nos instrumentaliza e nos dá referências, né, para que a gente possa ter agilidade emocional nessa recalculando a rota. Quarto mito. Quando estudo CNV, eu vou falar igual robô ou falar mansinho? Vou citar Marshall para superar esse mito. A prática é essencial, porque a maioria de nós foi criada em algum lugar violento. Julgar, culpar, se tornou natural. Para praticar a comunicação não violenta, precisamos prosseguir devagar, talvez, pensar cuidadosamente antes de falar. Meça suas palavras, talvez faça sentido nesse momento. E muitas vezes,
respirar fundo e não falar nada. É um processo de melhoria contínua, né? Imperfeito, né? Nós temos que aprender o processo para depois aplicar e isso leva tempo. Assim é como observarmos que nós passamos a pensar nas palavras e cuidar da expressão. Logo pode soar que a gente está falando devagar, ou às vezes pensando muito, deixando a fala mais medida e aí conota alguma coisa parecida com o robô. Simples, pode acontecer. Mas é um processo de aprendizagem. Na curva de aprendizagem tem todas essas etapas. Não perca o foco, não desista. É sim, difícil no início principalmente, mas depois que você internaliza, fica super legal e você vai verificar os benefícios da CNV na sua vida. Quinto mito: quem estuda CNV foge de conflitos? Karen já disse, o conflito é fonte criativa e é a nossa chance de melhorar a relação. O conflito traz informações e ele é fruto da diferença. E a diferença, vista do ponto de vista da CNV, é riqueza e tem muito para nos ensinar. O conflito se resolve buscando o máximo de consenso possível, um jogo de ganha-ganha. Ele nos ajuda a crescer. Já o confronto, essa possibilidade se encerra, já que o objetivo é neutralizar e eliminar o outro. No conflito existe a chance do nós. E no confronto não cabe o eu e o outro. Dialogar não é concordar o tempo todo, é considerar o outro, inclusive diante da discordância. Ali na arena do diálogo é que temos a fonte do crescimento. O diálogo socrático, né? O mestre nos tira da escuridão. E o diálogo freiriano, o outro também tem algo a nos ensinar em cada troca, em cada diálogo. Ou seja, os dois se nutrem reciprocamente, ainda melhor. É Paulo Freire, como nos inspira o mestre Mário Sérgio Cortella em uma das suas citações. Sexto mito: ao praticar CNV, me torno passivo? A comunicação não violenta não é sinônimo de passividade, nem de engolir sapos, nem de se omitir, fugir ou calar. CNV potencializa a expressão honesta genuína, humana, empática, compassiva. Dessa maneira, se você se sente confortável para estar ali, abrir-se para o diálogo, então você percebe que a partir dos recursos da CNV, o que a CNV nos ensinou, a gente aprende uma escuta autêntica, ativa. Eu ouço não o que ele fala, mas o que ele pensa. Vou citar Marshall. Aprendi a apreciar a vida muito mais apenas escutando o que se passa em seu coração e não caindo nas armadilhas do que está na sua cabeça. Dessa maneira, vivo a cultura da paz e não preciso, ao sentir que fui machucada, machucar o outro. Eu tento compreender o que aconteceu, ao invés de machucar o outro de volta. Eu expresso o que eu sinto, eu expresso o que eu necessito, sem violência. Então, se eu não estou bem para estar ali e de repente brota em mim o show do chacal, não se penalize também. Ao estudar a CNV e avançar nessa consciência, o nosso show vai ficando cada vez mais pequeno, porque a gente vai corrigindo agilmente a rota do julgamento e de tudo aquilo que nos machucou, porque a gente passa a ter mais autoobservação, autocompaixão e progressivamente essa agilidade emocional vai acontecendo e a gente se reconecta com a nossa essência e também de alguma maneira entende o que está acontecendo ali naquele âmbito do conflito. Então não acredite que estudantes avançados de CNV vão erradicar o chacal que existe dentro de você. Essa dualidade, essa dicotomia, essa girafa e o chacal, ela nos habita. O que vai acontecer é que a compreensão é um antídoto para o vigor do chacal. Ele vai diminuindo esse vigor porque a gente vai compreendendo melhor. A ideia é virar amigo do chacal, compreender o chacal, bater um papo com o nosso chacal. CNV, então, não é ser passivo, e sim ativo. Se posiciona, se expressa de maneira honesta e não violenta. Pratica a empatia para chegar na compaixão. Uma expressão honesta sobre o que sentimos e necessitamos não evita o conflito. E a gente já sabe que o conflito é fonte rica de informação sobre a relação, então a gente ergue a orelha de girafa para entender o que esse conflito quer nos dizer. Sabemos que o conflito é predomínio da diferença. Sabemos que o conflito é desencontro de interesses. E tem efeitos colaterais, porque existem pessoas ali interpretando e nos deixa com algumas sensações. E alguns efeitos colaterais, por exemplo, às vezes a gente se sente sozinho ali naquela batalha, naquele conflito, talvez incompreendida. Às vezes também a gente se sente melhor que todo mundo, pode se posicionar de maneira soberba, às vezes a gente pode estar temendo a situação e se submeter.
ou ser reativo, né? Então, todos esses efeitos colaterais, eles fazem parte da chacalândia, né? Desse nosso jeito de ser, da agressividade, da violência. Podemos perder a noção do tempo e do espaço porque as emoções ficam intensas, a gente fica com a memória seletiva e só fala o que nos convém, a gente cria rótulos, fala de forma desrespeitosa com o outro. E aí o show do chacal pode acontecer e se manifestar das mais diversas formas no momento em que a gente está em conflito, e aí esse conflito inclusive pode se transformar num confronto. Então estudar CNV, estudar negociação ganha-ganha, mediação, enfim, faz com que a gente mude o olhar, mude a chave, para superar esses momentos de show do chacal e compreender a rota dos julgamentos e mudar as posturas, como já nos ensina Platão. O aprendizado muda as posturas e, informado por essa abordagem, assimilando essa abordagem, a gente passa a construir mais pontos do que muros, mas é uma prática imperfeita, não se esqueça disso, mas a gente se compromete com outro padrão de vida e de relacionamento e vamos querer compartilhar esses benefícios. O caminho que a comunicação não violenta propõe é o paradigma da compreensão, da colaboração, do ganha-ganha. A CNV não é uma técnica ou uma fórmula, portanto, já sabemos, já conversamos sobre isso. É uma abordagem, é uma filosofia, é um jeito de ser, é uma postura diante de como nós lemos e expressamos a vida. É conectado ao coração, é com mente aberta para receber e se relacionar compassivamente, ou seja, pelos caminhos da empatia, do reconhecimento da humanidade que nos habita. Próximo mito. Em CNV, tenho que escutar calado? De uma genuína escuta compassiva, ampliamos as possibilidades de ajudar a reduzir o nosso próprio sofrimento e o sofrimento das pessoas e grupos ao nosso redor. Uma atitude compassiva vai além de manifestarmos empatia. Aliás, a empatia é um degrau anterior à compassividade, né? Uma atitude compassiva vai além de manifestarmos empatia pela dor do outro. A empatia, inclusive, antecede a compassividade. Ela envolve um senso de doação, de abertura fundado na razão e num sentimento altruísta, que é capaz de manifestar como intransigente defesa da dignidade e da importância, seja de quem for. Portanto, a escuta compassiva é uma escuta ativa, não excludente, profunda e apreciativa. Sabemos o que ocorreu, nos conectamos, compreendemos, enxergamos propósito nessa ação. E vamos ajudar o outro e nos ajudar a superar esse nó que pode querer construir um muro e fazer com que nós soframos nessa relação. Em comunicação não violenta, tudo começa pela escuta, considerando seus sentimentos, necessidades, e é um caminho duplo, sua e do outro. Em CNV, é proibido julgar? O julgamento é um equipamento humano que nos trouxe até aqui. E é muito comum escutar em CNV é proibido julgar. Mas até nós reunirmos esquemas cognitivos e estruturas para entender o caminho dos julgamentos e as nossas intenções, julgaremos. Mas não como uma estratégia reiterada, porque nós já temos consciência sobre isso. É impossível erradicar os julgamentos, mas é possível compreender a rota dos julgamentos e ter agilidade emocional para revisitá-los. Os rótulos, julgamentos, diagnóstico, avaliação são jaulas que nós impomos aos outros. E a gente tem que zelar pela compreensão do caminho que nossos julgamentos percorrem, porque nele a gente descobre os vieses inconscientes e os conscientes também, crenças, valores, usos e costumes. E nós nem sempre estamos conscientes de como eles nos colocam em um automatismo cego e saímos por aí julgando. É importante rever nossos paradigmas, é importante perceber que os julgamentos são conceitos estáticos, mas as pessoas não são. A CNV nos presenteia com essa perspectiva dinâmica. Ninguém é eternamente aquilo. As pessoas estão aparentemente aquilo e baseado na sua interpretação. Olha o risco do julgamento. Mas aqui deixo claro, né? Nós não vamos parar de julgar. É a qualidade dessa nossa relação com os nossos julgamentos que vai se aprimorar. Nós temos uma unidade sobre vieses inconscientes e aí vocês vão entender um pouco mais sobre isso, para ver essas questões que estão na nossa antessala e que afetam diretamente o que sai de nós. E na prática, na CNV a gente precisa sempre calar?
Bloquear-se é uma escolha. E você pode dizer ao outro que não está confortável naquele momento para conversar. Mas a expressão honesta é algo essencial no diálogo CNV, mesmo que o outro não aceite. Calar como estratégia não é uma prática CNV, mas expressar que não quer estar ali e conversar naquele momento é uma escolha sua, para atender às suas necessidades naquele contexto. E óbvio, é importante deixar claro para o outro se você quer voltar a conversar em outro momento. E faça um pedido sobre isso. Tudo pode ser dito, tudo pode ser conversado de maneira clara e não violenta. Então, vamos nos exercitar. Próximo mito. A CNV é uma estratégia de comunicação para não me comprometer? A CNV é uma filosofia para a vida e para as relações empáticas e não violenta. Utilizá-la como estratégia é praticar a violência, é exercer a mentalidade do chacal. Em CNV, buscamos a postura e a linguagem da girafa, pescoço comprido, escuta ativa, pois acreditamos que através do diálogo ampliamos as chances de conexão humana e da melhoria das relações. As pessoas que estudam CNV não manifestam a raiva? O grande aprendizado que a CNV nos mostra é que a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida e nós conversamos muito sobre isso. Assim, quando uma pessoa nos devolve com violência, ou nós mesmos a praticamos, nós abrimos uma grande oportunidade de reconexão humana e também de autocompreensão. Mesmo que apenas uma parte tenha capacidade de praticar a escuta generativa, com a mente aberta, o coração aberto, ali naquele momento, temos as chances de quebrar a espiral ascendente desse conflito e de não tratá-lo como um combate. E como já nos ensina Dalai Lama, a raiva não pode ser superada pela raiva. Se a pessoa demonstra raiva de você e você mostra a raiva em troca, o resultado é um desastre. E quando estamos com a raiva, vamos vivê-la sim, sem a necessidade de praticar a violência contra o outro. Viva a sua raiva, o sentimento é mensageiro. A CNV prega que temos que ser vulneráveis. A vulnerabilidade é uma condição humana. Em CNV, apenas nós reconhecemos essa nossa vulnerabilidade mediante a nossa autenticidade, que requer uma expressão honesta e nos coloca com vulnerabilidade. As interpretações e julgamentos dos outros, o que o outro vai pensar, como que eu vou ser visto. E isso requer de nós o quê? Coragem. E a expressão honesta está diretamente ligada à coragem. Aproveitando esse tema, deixaremos aqui o link e o QR Code para você se aprofundar mais com a Brené Brown. A doutora Brené Brown, professora e pesquisadora da Universidade de Houston, estuda há 2 décadas a coragem e a vulnerabilidade, a vergonha e a empatia, a coragem de ser imperfeito e mais forte do que nunca, além de outras obras que ocupam o primeiro lugar na lista do The New York Times. Sua palestra, O Poder da Vulnerabilidade, no TED, já foi assistida por milhões de pessoas. Vale muito a pena assistir, pessoal. Então, QR Code, aproxima seu celular, sua câmera e vai lá conhecer mais de perto Brené Brown e a vulnerabilidade.